Shalom, meus queridos irmãos. Mais uma vez o pastor José Joaquim gravando um vídeo para vocês curtir. Já começo já a pedir a vocês, se inscreva, dê o seu joinha e também vá lá no sino, lá no sininho lá, faça tudo direitinho para que nós se dê bem, viu? Olha só, eu encerrei o vídeo anterior realmente falando que o próximo eu ia falar a respeito de uma coisa que é bem problemática, mas tem muito problema no meio dos que diz ser de Deus. É sábado. E hoje nós vamos falar alguma coisa de sábado, ou que seja do sétimo dia, ou que seja do repouso, ou mais o sinal do Criador entre ele e o homem, certo? O mais correto seria o sinal, que está lá em Ezequiel, viu? Ezequiel 20 e verso 20 também, você vai ver isso, viu? Então, mas nós vamos ler uma leitura aqui. Eu vou ler 2 versículos, né? Porque a conversa é essa. Sempre a fala da maioria esmagadora, até dos homens que estão esclarecendo realmente o verdadeiro nome de Yeshua, o verdadeiro nome de Deus, que ninguém, eu nem acredito, né? Mas eu vou ficar razoável, que eu também não tenho prova que não é, até o nome de Deus, porque até onde eu sei, ninguém ainda sabe o nome de Deus. Tenho assistido palestra de rabinos convertidos e até aqui ainda não ouvi falar o nome verdadeiro do Criador, certo? Mas eu vou ler 2 versículos. Romanos 8 é a base disso aqui, viu? Você pastor, você doutor, você professor, que está realmente ensinando e dizendo que o sábado, ou que seja o repouso, o sétimo dia, foi realmente abolido, que agora na graça nós não precisamos mais. Então, que não tem no Novo Testamento em nenhum canto. Então eu vou provar a você que tem. A não ser que a Bíblia de João Ferreira, essa traduzida aqui no nosso português, seja toda errada. Porque se for toda errada, professor, se ela está toda errada, e para que nós queremos isso? Certo? Eu acredito que tem alguma coisa acrescentada, acredito. Eu já, há mais de 20 anos, eu conheço o nome Yeshua, certo? E agora que aparece em algumas Bíblias o nome Yeshua, que não aparecia, tá bom? Então vamos nós. Vamos iniciar. Romanos 8. Quem não conhece Romanos 8, né? Eu vou ler 3 versículos. Diz assim o primeiro: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou que seja, em Yeshua HaMashiach, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora o 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou que seja, no Mashiach, me livrou da lei, do pecado e da morte. Agora vamos para o 7, pular para o 7, e diz assim o 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus e nem verdade pode ser. Bom, meus queridos, deu para você entender alguma coisa? Deu não, principalmente os assembleianos, né? Principalmente essa coisa chamada assembleia, que está provado que é seita, embora os que estão lá nem sabem disso, porque também não procura estudar nada, né? Então, não procura, não só eles, mas outros também, né, que estão na mesma linhagem. Quem não está fundado, quem não tem o seu fundamento nos apóstolos e nos profetas, tudo é seita, viu? Tudo. Pode ser a melhor que tiver, tudo é seita. Isso é fato, isso não é uma brincadeira de mau gosto.
Então, o primeiro versículo aqui, você vê aqui, ó. Presta atenção como é que é bacana. Porque a lei do... Eu vou ler como está na Bíblia mesmo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que lei é essa? Aqui nós encontramos duas leis, mas quando vocês, principalmente os professores da Assembleia de Deus, eu vou falar assim porque é verdade, eu era um professor lá há muitos anos. Então o que acontece? Se diz logo, tá vendo? Estamos livres da lei, nós não estamos mais debaixo da lei. Quem está debaixo da lei, está escrito lá em Gálatas, que realmente é maldito. E pela lei ninguém se salva. Mas que lei? Ora, até onde eu sei, existe duas leis. A lei do pecado e da morte, que o apóstolo São Paulo está falando aqui, e a lei de Deus, ou que seja, do Criador, certo? O que é isto? A lei do Criador tem 10 mandamentos que não pode se tirar nem um J e nem um tio, disse o próprio Yoshua. Yoshua fala lá em São Mateus 5, verso 19, você vai ver ele dizendo que aquele que tirar um dos mais pequenos mandamentos e assim ensinar, realmente é o menor no reino de Deus. E depois ele diz, mas aquele que cumprir, ou que viver e ensinar será o maior. E aí ele diz mais na frente no outro versículo, se nossas obras não excedeu dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino de Deus. Aí, meu querido, como é que se explica isso, né? Então as duas leis, os 10 mandamentos, 4 se refere à adoração ao Criador e 6 se refere o amor ao próximo. Tá bom? É desse jeito, são 2 tábuas de pedra. Em uma tem 4 mandamentos, que se refere à adoração, volta a dizer, ao Criador. E na outra tem 6, que se refere respeito, amar o próximo como a nós mesmos. E vocês mesmos falam isso, mas não querem cumprir. Aí tem homem que diz assim, tem pastor e até doutor, que eu não sei de onde que eles arrumam essas conversas feias, nojentas, para ensinar o povo, e ele diz assim, não, irmão, Jesus deixou só 2 mandamentos. E eu gostava de perguntar, ô doutor da lei, eu gostava de perguntar, e você manda a resposta para mim, qual é os 2 que eu devo guardar? Se Jesus só deixou 2, e qual é os 2 que eu devo guardar? Certo? Qual é os 2? Bom, eu não vou adorar outro Deus, mas eu posso fazer imagem de escultura, não posso? Posso tomar o nome de Deus em vão, não posso? Melhor, você nem sabe o que é tomar o nome de Deus em vão. Você nem sabe, você ensina sem saber, porque se você soubesse, você não fazia isso. Desde que eu ignoro o repouso dado por Deus, eu estou realmente já tomando o nome dele em vão, viu? Já tem aí o nome em vão. Bem, então aqui, e essa lei que Paulo fala aqui, no versículo 2, né? Que Paulo diz assim, porque... a lei do Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei de pecado. Então, Cristo livrou. Que lei é essa? Que lei da morte é essa? Você sabe? Então, são os 600 e alguns mandamentos, certo? Ora, se é difícil nós guardar 10, agora tu imagina 603 mandamentos, certo? Gálatas, lá Paulo está falando desses mandamentos. Essa é que é a lei do pecado da morte. Por que é do pecado da morte? Porque senão Paulo estava doido. Paulo uma hora disse que é para guardar, outra hora disse que não é para guardar, mas aqui está bem separado as duas leis. Não tem como. Então o que acontece aí? O que Paulo está dizendo? Paulo está falando da lei que foi escrita no livro. Como é que foi isso? Como é que foi isso?
Isto aconteceu, certo? Quando Moisés passou para o povo os 10 mandamentos. O povo não obedecia. E Moisés reclamou a Deus. E Deus agora, o que faz? Né? Deus pega e pede para Moisés escrever um livro, certo? Aí ele escreve que livro? Um livro que, quando tropeçava nos 10 mandamentos, era castigado pelo livro. Por isso que Paulo está dizendo aqui, a lei do pecado e da morte. Pecou, aí ia ser julgado pelo livro, as coisas que estavam escritas no livro. A sentença, se era para pagar a sentença, pagava. Se era um pecado para a morte, morria. Principalmente o que não respeitava o sábado, né? Não, olha, mais uma vez, não esqueça realmente de dar o seu joinha, se inscrever. Bora levar isso à frente que você vai se dar bem. Eu tenho certeza que você vai abrir os seus olhos. E eu esqueci de avisar vocês que eu estou aqui no novo tempo. Eu estou aqui no novo tempo, viu? Estamos construindo, certo? É verdade que tem alguém que diz que para que tempo, tem doutores aí falando isso, para que tempo, porque Deus não habita em tempo feito por mão de homem. Olha, eu seria um burro se eu não soubesse disso e está aqui, certo? Agora você está entendendo? Ele não habita mesmo não, ele habita em mim se eu der lugar. E eu me reúno no tempo junto com todo aquele que ele habita para adorar ele. Nós temos que ter um lugar. Se não for aqui, é na minha sala. Se não for na minha sala, é debaixo de um pé de árvore. Mas, de qualquer maneira, é um templo. Ou você esqueceu que a ordem para Abraão ou para outros patriarcas era onde chegasse a formar um templo, uma tenda para se adorar a Deus. O próprio Moisés. Então, Salomão estava doido, então, quando fez o templo. E agora, a reforma do segundo templo, né, que já está tudo preparado, que você sabe. Então, isso é somente para você ter uma ideia que aqui não tem ninguém de brincadeira não, mas não tem mesmo, certo? Então, Deus te abençoe, não esqueça de fazer o seu joinha e nós vamos continuar falando de sábado. Isso foi só o início, né? Não deixe de fazer o seu joinha, se inscreva, mas faça isso mesmo, passe isso à frente, para que você vai se dar muito bem. Que Deus abençoe a todos.